E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do PC. Esse aqui é mais um vídeo aí feito com muito amor e carinho para todo mundo, que a gente possa aprender junto mesmo estando à distância, hein, moçada? E hoje, pessoal, a gente veio para concluir o aulão do Enem, não é? Foram selecionadas 15 questões da prova de Ciências Humanas de 2019 do Enem, perdão. E a gente fez uma primeira parte de correção, já está no canal aí. Se você não viu, volta lá e vê, para depois vir aqui. Não é isso? E hoje a gente vai concluir essas 15 questões com a segunda parte das correções. O objetivo aqui é muito simples e muito claro. Nós simplesmente vamos corrigir questão a questão, né? Fazendo gabarito e esclarecendo algumas coisinhas aí, ok? Sem mais delongas, vamos às questões. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma das questões aqui, vamos começar. Primeiro, vamos adotar o nosso roteiro para responder as questões. Eu quero que isso fique gravado em vocês, que vocês passem a ler as questões de ciências humanas e proceder na resolução das mesmas segundo esse roteiro, certo? Primeiro você faz uma leitura do texto bacana, pontua os aspectos fundamentais do texto, logo em seguida você tenta contextualizar o texto que você leu, né? E depois você vai para o comando da questão. A partir do comando, você volta para o texto, analisa as questões faz as articulações necessárias de raciocínio e tudo mais, aí você vai alternativa a alternativa, eliminando ou não cada um. A gente vai fazer isso aí meio que na prática, é como aprender a jogar cartas. A gente só aprende praticando, não lendo regras. Vamos nessa então. Procedendo com a leitura. Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes, os representantes da nação e província. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 1. Os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. 2. Os filhos de famílias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos. 3. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas. 4. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 5. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Constituição do Brasil de 1824. É daqui que foi tirado esse texto. Muito bem. Isso é um trecho da Constituição de 1824, a Constituição Imperial Brasileira, né? Outorgada ali por Dom Pedro I. E aí dá um perfil de como serão feitas as eleições, não é? Para representantes de províncias e de conselhos, e as cláusulas, não é? Que vão orientar, reger este processo de eleições. Muito bem. Vamos lá. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo... Pronto. Você olha o artigo, de acordo com isso que você acabou de ler da Constituição, o que é que marca o sistema eleitoral, né? O processo eleitoral no período colonial brasileiro? É marcado pelo quê? Letra A. Representação popular e sigilo individual. Primeiro, esse texto não faz nenhuma alusão a sigilo individual, o que a gente pode chamar hoje aqui de voto secreto. Não tem alusão nenhuma, não há uma ligação entre uma coisa e outra, então a letra A ela vai ser já descartada. B. Voto indireto e perfil censitário. Olha aí, hein? Voto indireto. O que significa o voto indireto? É que o povo, a massa popular, inclusive aqui que ele fala e chama de massa dos cidadãos ativos, o povo, num voto direto, ele elege
através do voto, todos os seus representantes, do mais baixo ao mais alto escalão. No voto indireto, acontece o seguinte processo, que é o que está sendo descrito aí, que é o seguinte: o povo, a massa dos cidadãos, elege seus representantes, ponto final, e estes representantes, uma vez eleitos, é que vão eleger as instâncias mais altas do Estado. Ou seja, o povo indiretamente escolhe essas instâncias mais altas. Por quê? Porque foi o povo que votou seus representantes. Mas, diretamente, quem elege são os representantes legais. Ou seja, eu voto em alguém para que esse alguém assuma a responsabilidade de eleger e votar nos outros cargos mais altos. Isso é voto indireto. E outra coisa, o perfil censitário. Olha, se você analisar as cláusulas aqui do artigo 92, essas 5 cláusulas, ela tem um caráter censitário, ou seja, vai dar idade, condição social, vai ter uma série de requisitos censitários para definir aqueles que não podem votar e daqueles que podem votar. Ou seja, aí de fato tem voto indireto e perfil censitário com certeza. Essa provavelmente é o gabarito, letra B, mas a gente vai ter que dar uma analisada nas outras. Letra C, liberdade pública e abertura política. Não temos em nenhum momento referência a esse tipo de situação. Letra D, ética partidária e supervisão estatal. Não há nenhuma relação com aspectos de partidarismo, não está falando disso. E letra E, caráter liberal e sistema parlamentar. Não, a Constituição de 1824 é uma Constituição imperial, monarquista, não tem nada de liberal. Portanto, fica bem claro, aqui é mais uma questão de interpretação de texto. Olha só, letra B. Vamos ver se é exatamente. Letra B. Parabéns, galera, se você acertou. Se não, tira suas dúvidas e vamos caminhando. Bom, questão 71 aqui. Leitura. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Texto aqui do livro A Formação, a Cidade-Estado Clássica. Ou seja, esse texto aqui nos remete à Grécia Antiga, à cultura grega clássica. Tranquilo? As cidades-estados gregos. Vamos ao comando. Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de desses cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Pá. Nós estamos aqui perguntando sobre a proporção de cidadãos. Foi descrito aqui no texto. O que acontece? A proporção dos cidadãos ela podia variar muito entre oligarquias, aristocracias, democracia, ou seja, dependendo do teu regime político, as pessoas que eram consideradas cidadãs, elas podiam ser mais ou podiam ser menos. E aqui a pergunta é, qual é o critério que era adotado para definir qual que era mais ou menos a quantidade de cidadãos, certo? Esse critério era baseado no controle de terra? Olha, sim. Por quê? Porque, na verdade, como na Antiguidade Clássica a base da riqueza era a posse da terra, certo? A partir você tinha uma mão de obra escrava, ou mesmo de trabalhadores que recebessem por alguma coisa, mas a fonte da terra, a fonte do comércio, a fonte de tudo de onde você te extraía sua riqueza eram as terras, né? Os aristocratas, os grandes oligarcas, eles eram grandes proprietários de terra, então as pessoas viviam sob sua tutela, porque as pessoas precisavam desse trabalho para sobreviver e a posse da terra te dava essa fonte de riqueza. Uma vez que essa posse da terra te dava essas fontes de riqueza, ela também te dava uma independência em relação aos demais e te dava o poder necessário para debater, fazer a política lá. Então é o seguinte, se você não era escravo, se você não era pobre, se você não dependia de um soberano, você provavelmente seria um dono de terra, você teria sua independência e você teria respeitado o seu direito de participação na política, ou seja, você seria considerado cidadão. Beleza? Para mim, a letra A. Vamos para o resto. Liberdade de culto. A liberdade de culto nunca foi um critério para você ser considerado cidadão nas cidades-estados clássicas.
Até porque cada estado tinha seu próprio Deus, era uma cultura politeísta que convivia com religiões de povos diferentes. Isso nunca foi critério para ser considerado cidadão, certo? C. Igualdade de gênero. Não havia essa questão de gênero entre homens e mulheres. Se é cidadão, se você... Não havia isso. Até porque, por exemplo, mulheres não participavam da política. Tinha uma coisa que não existia, pelo menos do ponto de vista político, era a igualdade de gênero. Então, também não vale. Liberdade de culto não é, igualdade de gênero não é, exclusão dos militares. Não, isso aí não tem nada a ver. Até porque, por exemplo, grandes generais, eles também se tornavam grandes proprietários de terra e, portanto, participavam sim da política. Não é o caso, não está falando de exclusão de militares. E é exigência de alfabetização. Nunca foi exigência para se tornar cidadão, você ser ou não alfabetizado, não era necessariamente essa a questão. Então é o seguinte, a posse dos teus direitos de cidadania estavam muito ligados à posse da terra. Portanto, seria a letra A. Vamos ver se é? Beleza. Se você acertou, beleza. Se não, volta, lê de novo, tenta tirar a dúvida. Deixa aí nos comentários alguma dúvida que você tem sobre as questões, que se eu puder, eu estou lendo lá. Aliás, eu vou ler e vou responder todas, se você quiser. Eu estou aqui para te ajudar. Próxima questão. A revolta da vacina, de 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participações nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Este fragmento aqui desse livro, Os Bestializados, ele está fazendo aqui uma referência à revolta da vacina, né, no comecinho do século XX, aí, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Até aqui como título, subtítulo, Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Bom, o que a gente pode tirar daqui? A primeira revolta da vacina aconteceu sim no Rio de Janeiro, ela aconteceu durante o período que a gente chama de Primeira República, e foi uma revolta popular contra o Estado. No entanto, como o próprio texto frisa, não foi uma revolta reivindicando participação política, muito menos uma revolta que negasse aquele Estado, aquele governo e tudo mais como sendo um Estado válido. Na verdade, o que temos aqui então? A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava. Qual que é o comando da questão? Está perguntando. A mobilização popular, a revolta da vacina, ela questionava o quê? Letra A alta dos preços? Não. Até porque a revolta da vacina ia ser reclamando pelo preço da vacina, né, moçada? A política clientelista? Não. Muito embora a Primeira República seja caracterizada quase que de maneira unânime pela política clientelística, não era esse o aspecto em questão na revolta da vacina. Letra C. As reformas urbanas? Não. Pelo menos não ainda. Nós temos sim um problema sério, né, que gerou muitos conflitos, muitos problemas sociais, muitas revoltas no Rio de Janeiro durante as reformas urbanas, não é? Inclusive entra aí o problema da favela, tem uma série de coisas, mas não é disso que trata a revolta da vacina. D. O arbítrio governamental. Isso faz sentido. Porque é o seguinte, o que é o arbítrio governamental? É o poder de decisão do Estado. Ou seja, o Estado decidir sobre a vida privada das pessoas. E a revolta da vacina, ela é mais ou menos isso. Numa campanha sanitarista, as pessoas, foi a primeira vez que se tentou fazer por aqui no Brasil a vacinação obrigatória, ou seja, por uma questão de saúde pública, por uma questão de sanitária, chegou-se à conclusão, não é, que as pessoas, o grosso da população, precisaria ser vacinada para ser inoculada a respeito das doenças, era uma questão de saúde pública. E o Estado decidiu que todo mundo seria obrigado a ser vacinado. O que acontece? As pessoas do senso comum não concordaram com isso, porque todo aquele sensacionalismo e anticientificismo que nós vivemos hoje dizia que não, que o governo, na verdade, estaria tentando era matar as pessoas, colocando doença dentro dos seus corpos, que aquilo era uma violação do corpo, do seu direito, que o Estado não tinha o direito de pegar você à força e lhe aplicar um medicamento, uma substância, um veneno, qualquer que fosse. Existia muito esse tipo de situação. Então é o seguinte, a revolta é uma revolta popular, mas está muito mais ligada
a revolta contra o arbítrio do governo de decidir sobre essa questão de me obrigar a vacinar ou não. Tranquilo? Para mim, letra D. Letra E, as práticas eleitorais. Olha, a revolta da vacina não tem nenhuma conotação eleitoreira, inclusive o próprio texto não faz menção a isso. Então, estamos aí para a letra D. Tranquilos? Vamos ver? Olha aí, letra D. Se você acertou, parabéns. Se não, volta e tira as dúvidas. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários. Valeu, um abraço, vamos para... Bom, galera, vamos à próxima aqui. Uma questão de filosofia, né? Vamos à leitura. Texto 1. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. Céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. É um texto do filósofo Kant, o grandiosíssimo filósofo alemão Immanuel Kant, no seu livro Crítica da Razão Pura. Vamos ao texto 2. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Que é um livro de poesia completa de uma poeta que eu não conheço. Não é isso? É uma releitura aí dessa frase do Kant. E aqui é o seguinte, nós temos uma certa dicotomia, ela faz uma troca, uma inversão das ideias em relação ao Kant. Quando o Kant fala do céu estrelado sobre mim, ele está falando do mundo que existe sobre a cabeça dele e que ele vive com a lei moral dentro dele. Tem até um certo lirismo nisso aí. Ela vai lá e pega esses valores e coloca para uma realidade diferente. Ela diz que a admiração vem da dura lei cobrindo-me, ou seja, o peso da lei de um Estado forte e repressor, e o estrelado céu dentro de mim, ou seja, que essa repressão de um governo totalitário, de um governo ditatorial, de algo cubra que esmaga a individualidade, esmaga também o que ela chama de estrelado céu, é a beleza, a arte, a capacidade, a vida livre, a falta de liberdade. Ou seja, há bem uma troca, uma inversão de uma frase para outra. Vamos ao comando. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais no pensamento kantiano. Ou seja, o que está sendo invertido aí, não é? Vamos lá. Letra A. Possibilidade de liberdade e obrigação da ação. Primeiro, a possibilidade de liberdade, sim, porque nós estamos falando da ideia de que a lei moral está dentro de você, então se ela é dentro de você, no primeiro texto, ela é autônoma e é você o próprio motor de sua ação, portanto ela é livre, certo? E no texto 2, a dura lei cobrindo-me, ela na verdade é um impedimento à liberdade. No entanto, no texto 1 não há obrigação da ação, porque por Kant não se trata de obrigação, se trata de dever. O dever, agir por dever, é um imperativo da razão. Quando tu compreende, a partir da tua autonomia moral, qual que é o fundamento e de onde está fundada a verdadeira ação moral, o dever te leva de forma livre a aderir à ação moral legítima. Então é o seguinte, e no próximo texto ela fala de uma obrigação que a lei te obriga a se comportar, a se diminuir, a se privar dessa liberdade. Então, no caso, as duas estariam falando sobre a obrigação da ação. E não é o caso, não se trata de obrigação da ação. No entanto, essa questão, a letra A, ela seria com certeza o destrator daqui. Tranquilo? Porque nós estamos falando de ação moral, nós estamos falando sobre essas coisas, então, quer queira ou quer não, envolve a ideia de liberdade de ação. No entanto, quando você for analisar depois, você vai perceber exatamente aqui, dentro do contexto da teoria do Kant, o que ele quer dizer. Mas vamos à letra B. A prioridade do juízo e importância da natureza. Não. A prioridade do juízo, isso aqui, a prioridade significa que é um raciocínio puramente racional, anterior a qualquer experiência, prioritariamente anterior a qualquer experiência. Mas não é isso que está falando no texto. Letra C. Necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Primeiro, não há referência à crítica metafísica, embora a filosofia do Kant também seja uma crítica metafísica, absolutamente. Mas não é isso que está falando no texto, você percebe de cara. D. Prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Prescindibilidade, ou seja, você precisa prescindir do empírico. O que é prescindir do empírico? Prescindir é que eu preciso daquilo para falar qualquer coisa. E o empírico é o físico.
fenomênico, aquilo que está no mundo. O mundo como fenômeno é o mundo empírico. E a autoridade da razão, ou seja, a reversão dos valores, embora o Kant fale sobre essa lei moral racional, que a razão é que é essa autoridade, o tribunal da moral é a razão para o Kant, mas na verdade a autora aqui, a poetisa, ela não inverte essa ideia de autoridade da razão. Não é isso. Não há, por exemplo, a ideia no texto 2 de que não precisa ter autoridade de razão. Isso não acontece. E letra E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Esse é o gabarito. Agora, por quê? Quando eu digo, quando Kant diz a lei moral em mim, ele está falando que a norma moral, não é? Ela é interior, interioridade da norma. E quando Kant diz o céu estrelado sobre mim, ele faz uma constatação do mundo como fenômeno. Ou seja, o mundo que existe aí fora como fenômeno e a lei moral que existe dentro de mim como imperativo da razão, como imperativo normativo. Ou seja, esses são os valores e o texto 2, a poeta, ela inverte essa ideia, certo? Por quê? Porque o mundo fenomênico, ela transformou a ideia do céu estrelado agora que é interior, né? E a lei que deveria partir de dentro de mim, ela que está me cobrindo. Ou seja, a troca é essa: interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Beleza? Letra E correta. É uma questão bastante complexa essa questão. Eu ia pedir que você conhecesse o Kant, soubesse sobre o racionalismo kantiano, que você entenda a diferença, o que o Kant conhece como coisa em si e como coisa para si, ou seja, a essência e o fenômeno. É uma coisa bem complexa, certo? Não dá para conversar tanto. Tanto é que a gente perdeu muito tempo nessa questão pequena, mas é necessário para que você esclareça tudo isso aí. Qualquer dúvida a mais sobre Kant, sobre essa questão, vá lá nos comentários e pergunte, ok? Massa. Próxima questão. A ocasião faz o ladrão. Francis Drake tratava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Ponto. Este texto aqui, tirado do livro História das colonizações às independências. Na verdade, o que a gente tem aqui? A gente está falando aqui de um episódio durante o período das colonizações, né? As metrópoles europeias colonizando o que chamamos aqui de Novo Mundo, no caso aqui a América, e fala desse Francis Drake, que na verdade estava a serviço da Inglaterra. E vamos ver o que ele está pedindo aqui no comando. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citado no texto, foi o meio encontrado para... Beleza. O que está dizendo aqui? Esses saques ao Chile, ao Peru, tudo isso aí, essas táticas, né, de saquear esses roubos e tal, ela serve para quê? Qual é a finalidade disso? Porque a coroa inglesa apoiou esse tipo de ação durante esse período das colonizações. Vamos lá. Letra A. Foi para restabelecer o crescimento da economia mercantil? Não, porque primeiro, a economia mercantil, isso aqui refere-se a relações comerciais e não relações de saque. A pirataria e os saques, ela muito pelo contrário, ela fere a ideia de uma troca comercial. Ela dificulta o clima de estabilidade comercial. Você não cria, você não desenvolve uma economia mercante com base em saques. B. Conquistar as riquezas dos territórios americanos. Ok. Objetivamente, a resposta deve ser essa. Porque é o seguinte, primeiro de tudo, os saques aconteciam na América porque, na verdade, o comércio legal não poderia acontecer. Uma vez que Espanha, ou mesmo Portugal, aqui na América, elas tinham monopólio sobre suas próprias colônias, ou seja, o comércio era feito com a metrópole que te colonizava, e esse comércio, não havia espaço, abertura nenhuma para outras nações.
Ou seja, isso era um acordo do chamado Pacto Colonial, vocês devem se lembrar de história e tal. E então o que acontecia? Qual era a única maneira da Inglaterra também desfrutar dessas riquezas aí? Era através de pirataria e de saque, certo? Comercialmente falando, não tinha espaço para lá, então os saques ocorriam. Era uma forma de garantir um pouquinho das riquezas desses territórios. Por isso que eu acredito que até agora, letra B. Mas vamos aqui. C. Legalizar a ocupação de possessões ibéricas. Não, de forma nenhuma. Primeiro porque as possessões ibéricas, ibérica é relativa à Espanha e a Portugal, não há legalização daquilo ali. Na verdade, isso feria a ocupação, não é o respeito aos territórios ditos espanhóis e portugueses, por exemplo. Na verdade, era uma ofensa isso. Era uma contestação. Eu ir lá invadir, eu estou contestando, não estou legalizando essa ocupação. D. Ganhar a adesão das potências europeias. Isso não tem nada a ver. Né? Uma política de saques não vai ganhar adesão de potência nenhuma. Muito pelo contrário, vai ferir suas relações com duas delas, que eram Espanha e Portugal. Letra E. Fortalecer rotas de comércio marítimo. É o mesmo argumento da primeira. Você não fortalece uma rota de comércio causando pânico e saques naquela rota, naquela região. Portanto, acredito eu que seria letra B. Questão de história aí, bacana. Vamos ver? Letra B, galera. Se você acertou, beleza. Se não, volta e tenta entender de novo. Vamos lá, próxima questão. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Isso aqui é tirado do livro O Campo, no século XXI, Território de Vida, de Luta e Construção da Justiça Social. Ou seja, aqui nós estamos falando sobre o problema da fome e como um problema agrário, como um problema de capacidade de abastecer o mundo com alimentos. A ideia é o seguinte: a fome não é um problema técnico, ou seja, as pessoas passam fome porque falta comida. Não é esse o caso, segundo o fragmento do texto. Por quê? Porque a fome convive com condição material para resolver. Ou seja, as pessoas passam fome enquanto o mundo moderno, a indústria, a tecnologia, ela consegue produzir alimentos de escala global que sobram. Então é o seguinte: se há condições materiais para resolver o problema da fome tranquilamente, por que tem gente passando fome? Por que existem países, regiões, povos que passam fome? Ou seja, você vive, por exemplo, numa cidade normal, uma cidade pequena qualquer, você vai ver os mercantis lotados e mesmo assim as pessoas passando fome. Ou seja, o problema não estaria na falta de alimento, e sim em outra coisa. O que seria? Vamos lá, comando da questão. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, que pode ser associado ao... Letra A. Escala de produtividade regional? Não. Por quê? Porque é o seguinte: a produtividade, como nós vimos no texto, ela é suficiente. Ou seja, nós temos condições materiais para produzir, para sobrar. Então, não é. Letra B. Padrão de distribuição de renda. Isso faz todo sentido. Se tem alimento sobrando em tudo que é supermercado, se a produção sobra, que estraga alimento, mas se as pessoas continuam com fome, isso pode ter uma relação direta com o padrão de distribuição de renda, ou seja, falta de emprego, falta de bons salários, falta de condições materiais para as pessoas comprarem, ou seja, terem acesso a esse alimento. E quando nós falamos isso, galera, nós não estamos falando de um alimento de você poder tomar um vinho caro, um uísque de 18 anos, um caviar, não existe isso. Nós estamos falando do simples direito ao alimento. Pessoas que não têm o que comer, isso retrata que o padrão de distribuição de riqueza, de renda, de poder de compra, ele é absolutamente desigual. Ter o que comer não deveria ser uma conquista. Ter o que comer é para ser um direito. Entendem? Então, essa seria a resposta certa. Letra C. Dificuldade de armazenamento de grãos. Como eu disse, a capacidade técnica para resolver isso nós temos. Letra D. Crescimento da população mundial. Mesmo argumento. A população mundial cresce, mas a nossa capacidade de produzir alimento ela é gigantesca, dadas as conquistas tecnológicas contemporâneas. Letra E. Custo de escoamento dos produtos. O que faz as pessoas terem fome não é o quanto se gasta para levar o alimento daqui para lá. Isso não existe. Não é esse o problema. A questão mesmo seria essa aqui, letra B, padrão de distribuição de renda. Vamos lá? Alright, letra B. Beleza? Essa questão é tranquila, facinha. Foi melhor, foi legal. Vamos lá. 81.
Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Isso aqui é um trecho, né? O Humboldt é um famoso naturalista, né? Biólogo naturalista do século XIX, um cara em inglês, que visitou muito aqui a região da América do Sul e tal, e fez essa análise. Aqui a análise é considerar que os seus habitantes, ou seja, os índios, os nativos, fossem como mendigos sentados sobre um saco de ouro. Isso aí ele está fazendo uma referência às riquezas naturais que não eram exploradas. Vamos então para o comando para a gente entender isso aqui. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Ou seja, qual a relação que o Humboldt enxergava entre o homem e a natureza, certo? Era uma relação em que as pessoas que viviam nesse lugar tão rico, elas deviam explorar, ou seja, a relação do homem com a natureza, para a mentalidade do Humboldt, né, que é a mentalidade europeia lá do século XIX, que, num certo sentido, ainda impera hoje em dia a muita gente, é a seguinte, é de que a natureza e os recursos dela estão aí para ser explorados. Você precisa chegar lá, pegar a natureza, ir lá e tomar e tirar. A natureza ela é como se fosse um monte de objetos jogados no mundo e você vai lá e pega e usa. Certo? Essa é a noção de exploração que imperava na época. E como eu falei, ainda hoje tem um certo sentido ainda impera. E segundo que o texto, isso refletia a permanência de uma corrente filosófica. Qual é ela? Letra A, relativismo cognitivo? Não. Cognitivo tem a ver com a aprendizagem, com a maneira como você aprende, não é o caso. B, materialismo dialético? Não. Porque no materialismo dialético, que é o materialismo que o Marx defende, ele defende uma relação do homem com a natureza a partir de uma perspectiva mais ontológica, é a transformação da natureza pelo trabalho, o homem se faz. Mas essa transformação da natureza, ela não visa olhar a natureza como um bem de produção, e sim como uma relação de integração entre homem e natureza. Na transformação, o homem se constrói e tal, não é bem essa perspectiva de explorar até esgotar os recursos. E letra C, racionalismo cartesiano. Isso, sim. O racionalismo cartesiano defende uma compreensão de natureza onde a natureza é vista como uma máquina, um todo cheio de partes mecânicas. A natureza seria esse corpo mecânico, e se você entende o mecanismo da natureza, você pode controlá-la sob bel prazer, você pode se utilizar da natureza. A natureza seria algo objetivo, mecânico, que está ali para a gente utilizar e se dar bem, né, garantir a nossa própria qualidade de vida e tudo mais. Não há no racionalismo cartesiano a perspectiva de uma holística, ou seja, a ideia de que tudo está integrado, de que eu, como ser humano, não sou uma parte separada da natureza, de que essa natureza ela se comporta segundo leis físicas, mas na verdade ela não é uma máquina, uma coisa mecânica onde eu posso ir lá tirar e não vai ter influência nenhuma. É uma exploração, acaba gerando uma ideia de uma exploração meio predatória. E para mim o cartesiano aqui, racionalismo cartesiano, é essa mentalidade aí. E no caso, vamos ver as outras para saber se estamos corretos. D, pluralismo epistemológico. Não é uma referência aqui à ideia de várias visões epistemológicas. A epistemologia aqui vai a ver com a ideia de conhecimento, de ciência. O pluralismo epistemológico seria aqui, de forma bem simples, seria dizer que são várias vertentes sobre como as pessoas aprendem, sobre como fazer ciência. Não é assim, não tem nada a ver. Não é isso aí. E letra E, existencialismo fenomenológico. Em primeiro lugar, a perspectiva existencialista ela abandona, ela é antirracionalista, não teria nada a ver com o racionalismo, e não é bem isso aqui. Então também não é o caso
A letra correta seria letra C. Vamos ver se é? Exatamente, letra C. Beleza? É isso aí, mais uma questão de filosofia aí, massa. Vamos lá para a nossa última questão aqui, para não se alongar demais, as aulas acabam ficando grandes, mas é isso mesmo. Vamos nessa. Leitura do texto. Essa atmosfera de loucura e realidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mas mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que terminam levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Isso aqui é um texto da filósofa Hannah Arendt, um livro famosíssimo dela que chama Origens do Totalitarismo. Hannah Arendt passou por campos de concentração, nazista e tal, e ela tem essa abordagem aqui a respeito ela é uma ferrenha crítica dos governos totalitários e tal, os fascismos, os nazismos, e é interessante no texto dela que ela coloca essa situação aqui. Então, vamos lá. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização. O que acontece? Aqui está dizendo que, segundo a análise da Hannah Arendt, existe a naturalização de algumas coisas. O que seria essa naturalização? Seria que as sociedades elas acabam considerando como parte natural da vida alguns comportamentos que, na verdade, são clausurantes, certo? Por isso que ela fala de todas as formas de campos de concentração. Porque, segundo ela, os campos de concentração não seriam só aqueles lá nazistas que prendiam judeus e tal. Existem outras formas de prender e de esmagar indivíduos, pessoas e minorias no mundo. E a gente não se identifica, para a gente o campo de concentração é uma coisa extraterrena, é um negócio, não, aquilo ali é uma coisa de louco, isso não faz parte do nosso cotidiano comum, isso não existe. Quando, na verdade, para ela, na vida em sociedade, existem vários e vários sinais e posturas que fazem com que a gente aceite essa ideia e acabe aceitando que é normal passar por isso, que na verdade, existem conflitos populares em que isso vai acontecer de qualquer forma. Então, é o seguinte, ela critica a naturalização dessas ideias, de que o extermínio de pessoas, de que a morte de pessoas, de que alguns países passem fome, de que alguns povos sejam considerados inferiores, não sei o quê. Esse tipo de naturalização, ela condena. Então, o que ela está condenando aqui? Ela está condenando o ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Não, ela não faz uma crítica à ideia de nação, de você ter uma nacionalidade própria e tal. Segundo ela, não é isso. E até o texto não faz referência a esse tipo de coisa. Condena a alienação ideológica que justifica as ações individuais. Não é esse o caso. Ela não está falando sobre alienação ideológica, muito embora o processo pelos quais esses regimes totalitários se instalem seja a partir da alienação. A alienação, na verdade, ela levaria à manipulação de massas e não justificaria ações individuais. Não se trata do indivíduo. Quando se fala de alienação ideológica, a gente tem sempre que remeter às massas, a um grupo social bem maior. C. Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Não. O papel da religião aqui não é esse o caso. Não tem nada a ver com cosmologia religiosa. D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Aí nós estamos no caminho. Vamos aqui para a letra E. Enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Também não, porque não é uma questão... Na verdade, embora esse fator cultural auxilie no processo de alienação das massas e do controle e de um projeto, que nós vamos ver aqui o que é biopolítico, não é bem isso. Porque não se trata de favorecer comportamento punitivo, o enquadramento cultural não é bem isso. Essa questão aqui seria, por exemplo, letra E, o distrator.
Tranquilo? Porque aproxima e tal, mas você vai perceber que a letra D, ela traduz muito melhor e, portanto, torna-se o gabarito a ideia defendida aí pela Hannah Arendt, que é o seguinte: a segregação humana que fundamenta projetos biopolíticos. O que seria essa segregação humana? É o seguinte: é a ideia de que grupos humanos eles são hierarquicamente diferentes. Ou seja, é a ideia de que existe a missão civilizatória em relação de um povo em relação aos outros. É a ideia de que existe algo que possa ser considerado superior do ponto de vista civilização e que existem povos e grupos que precisam, na verdade, ser controlados, guiados e, em casos extremos, deveriam ser superados, deveriam ser erradicados da humanidade. Ou seja, quando você começa a segregar as pessoas, ou seja, separar grupos, os favelados, os negros, os homossexuais, né, os comunistas, os burgueses, os liberais, quando você começa a criar esse tipo de rotulação de segregação humana, isso, a aceitação tácita, natural, de que é normal que sejam assim, negros são assim naturalmente, brancos são assim naturalmente, por exemplo, os homossexuais são coisas, criaturas diferentes. Quando você começa a criar esses rótulos de segregações, sejam elas culturais, étnicas ou qualquer um, na verdade isso serve de fundamento para projetos biopolíticos, ou seja, para controle de povos, projetos de dominação, certo? E isso, para Hannah Arendt, é um grande fator fundamental na história de projetos totalitários, né? A ideia de superioridade racial, a ideia de uma nação forte que se contrapõe a outras, a ideia de que essas nações fortes têm papel de liderança no mundo global, esses projetos de dominação global, que na verdade eles apenas esmagariam essas minorias, enquanto que a maior parte da sociedade olha para aquilo como uma coisa natural. Por exemplo, a coisa mais natural do mundo é você estar no seu meio, onde você tem a cultura própria, a religião própria, e você condenar as pessoas que têm uma religião diferente. Naturalmente você faz isso, né? Por exemplo, as minorias indígenas sofrem muito nesse processo, porque o projeto biopolítico em relação às minorias indígenas, por exemplo, é um projeto de superação dessas minorias. As minorias deveriam se integrar à sociedade, negar sua própria existência, conviver com o fato de que pertence a uma etnia e essa etnia é selvagem, é inferior, e você precisa ser assim e pronto. A história da negação da cultura, segundo a Hannah Arendt, torna as pessoas prisioneiras na medida em que elas não conseguem exercer sua própria função e tudo mais. Então, para o projeto da Hannah Arendt, a segregação humana fundamenta os projetos biopolíticos, os projetos de dominação e tudo mais, que dão origem aos fascismos e tudo mais. Isso é um negócio meio complexo, infelizmente a gente não pode, né, se estender demais, mas é isso aí, galera, letra D. Ok? Vamos ver se é. Beleza, massa. Bom, pessoal, é o seguinte, a aula já está se estendendo, já temos aí 40 e tantos minutos, então vamos parar por aqui. Foram 15 questões que a gente respondeu em 2 vídeos, espero que vocês tenham aproveitado. Vamos lá, nós estamos juntos, que é o professor PC, eu quero muito que vocês se deem bem, que tudo dê certo, tá tranquilo? Vamos ficar bem, vamos ser felizes, isso aí vai passar, mas vamos estudar, não vamos esquecer não, hein? Vamos mudar o mundo, estudando, aprendendo, certo? Aqui, ó, alimente a mente, que a tua mente muda o mundo. Beleza? Valeu, um abraço, pessoal.